Nós paramos por Deus no deserto durante 42 meses, ou 3 anos e meio. Nós paramos ali. Agora nós vamos para a Batalha do Armagedon, mas antes, para introduzir esse estudo da Batalha do Armagedon, eu queria que os irmãos entendessem que antes disso, a igreja é arrebatada. A igreja é arrebatada e depois, lá na glória, o arrebatamento da igreja, a igreja passa por um processo lá, que vamos para a Bíblia, para nós sabermos que processo é esse. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ver o processo que a Bíblia fala, que é as bodas do Cordeiro. 1 Coríntios, capítulo 3, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai acontecer nas bodas do Cordeiro, que nós estaremos com Ele. Capítulo 3 de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15, que diz assim: Coríntios capítulo 3, 12 a 15. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, será perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre o galardão aqui do dia do tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Nós não passaremos pelo juízo final. A igreja não vai passar pelo juízo final, porque a nossa dívida com Deus, a inimizade que havia entre nós e Deus, ela foi quitada por Cristo na cruz do Calvário. Ele cravou as nossas dívidas na cruz, então nós não devemos mais nada para Deus. E aí nós temos que passar por um tribunal de Cristo. Como é esse tribunal? Não é para julgarmos, mas é para dar as nossas obras, é para Ele nos coroar. É aqui que entra o que disse o apóstolo João em Apocalipse, no capítulo 2, verso 9, ou 3, verso 9, que fala da coroa da vida. Apocalipse, vamos lá, vamos para a Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 em diante aí. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados, e sereis numa tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então lá, até houve uma pregação, uma mensagem que Deus nos deu, que eu brinco, exemplificando como que será o tribunal de Cristo. É lógico que é uma brincadeira. O tribunal de Cristo será como essas obras que o apóstolo Paulo está falando aqui, no capítulo 3, versículos 12 a 15 de Coríntios, que são obras de ouro, prata, ferro, palha e feno. O feno é o que? Os marceneiros aqui podem responder o que é feno. Feno é madeira. Palha e feno.
Agora, o ancião de dias aqui, que vai estar no tribunal de Cristo, o ancião de dias, a Bíblia diz que ele tem os olhos como chamas de fogo. Então as obras de palha e de feno, elas não vão resistir na presença dele, ou elas se desfarão. As únicas obras que vão persistir na presença dele são obras de ouro, obras de prata e obras de ferro, de bronze. Essas vão persistir. O que é obra de feno, de madeira, obra de palha? São as obras que nós fazemos, como por exemplo, vir à igreja, uma visita. São obras que nós temos mais do que obrigação de fazer. O que é uma obra de prata? Vamos colocar uma prata aqui. Obra de prata é aquela obra que você faz que tem algum peso. Por exemplo, cantar, louvar aqui. Quando você está ministrando, uma pessoa está sendo liberta através do louvor. E quando a pessoa está cantando, está louvando o Senhor, outras pessoas estão sendo curadas através do louvor. Agora, o que é obra de ouro? Entendam, é salvação de almas. Se você ganhou uma alma, você ganhou um pedacinho da coroa de ouro. Agora, diz a Bíblia aqui, primeiro texto que nós lemos, no tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, vamos voltar para lá. Eu vou te mostrar aqui, eu vou provar à luz da palavra de Deus, que vai ter gente lá que vai ser simplesmente salvo, não vai ter coroa nenhuma. Aí alguém diz assim, mas então ele não vai morar nas mansões celestiais, vai arrumar uma barraca para ele lá do lado de fora? Não quer dizer isso também. 1 Coríntios 3, versículos 12 a 15, observem só o que disse aqui o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 3, 12 a 15. A obra de cada um, voltou lendo 13 já, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, essa receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Está dizendo aqui, se a obra que essa pessoa fez não tinha sentido, não tinha muito valor, ela será queimada, não vai persistir na presença dele. O tal será salvo. O tal, a pessoa, vai ser salva. Não quer dizer que não teve galardão. Vocês acham que crente chega lá, não vai ter crente que não tem nenhum galardão? Vai ter sim. Vai ter pessoas que não fez nada para a obra de Deus. São aquelas pessoas que sentam no banco aí e falam assim, eu subi é o bastante. Eu já vi muitos crentes dizer isso, se eu chegar no céu já está bom demais. Quem já ouviu aqui pessoas dizer isso? Se eu chegar lá já está bom demais. E olha lá que não chega, viu? Com esse pensamento. Então, nós temos que procurar ter de Cristo um galardão, coroa. Porque nós seremos lá, depois de transformados, observem só, nós vamos sofrer duas transformações. Primeiro, no arrebatamento. Quando nós formos arrebatados, nós encontrarmos com o Senhor nos ares, nós já não estaremos mais nesse corpo corruptível. Nós vamos estar no corpo incorruptível, como ele próprio disse, como o próprio apóstolo Paulo escreve. E esse corpo incorruptível ainda não é o corpo glorificado. No tribunal de Cristo é que é o segundo processo. Se a tua coroa, lá, irmãos, isso aqui é tudo simbólico. Lá no céu, Jesus não vai pegar uma coroa e pôr na sua cabeça, não. A coroa significa a glória, significa o poder. A coroa da rainha da Inglaterra, quando eles dizem a coroa da rainha, eles estão falando do poder da rainha. E a coroa nossa será o poder que nós teremos. Se as suas obras, se as minhas obras são boas, são obras de ouro, aí a minha coroa será de ouro também, será uma autoridade que Cristo vai me dar. Por que eu estou entrando nisso aqui? Antes de entrar na batalha do Armagedon, para nós entendermos bem que a batalha do Armagedon
será no segundo período da grande tribulação. Depois que nós formos arrebatados com Cristo, aí nós teremos a bodas do Cordeiro, que nós assentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, nós assentaremos com Cristo para cear com Ele lá. Foi Ele mesmo que disse isso. Ele disse: olha, daqui para frente eu não mais celebrarei a ceia, a Páscoa convosco, para os discípulos, até que de novo celebremos no reino de Deus. Então a próxima ceia que nós teremos com Cristo é lá no reino de Deus. Aí depois das bodas do Cordeiro, depois do tribunal de Cristo, aí Jesus vai ouvir um brado nos céus, que são quem? Os judeus. Por quê? O anticristo que nós vimos aqui de manhã, a primeira besta do Apocalipse, a segunda besta do Apocalipse e a imagem da besta, eles vão fazer o que? Eles vão reunir-se com o falso profeta, e a besta vai chegar a um consenso de que todo o planeta Terra tem que adorá-la, vai se assentar no lugar de Deus. Aí entra o que nós vimos lá aquela hora em Apocalipse, que fala: quando virdes assentar no trono o abominável da desolação, que é o anticristo, que é a besta. Aí ele vai pedir, ele vai exigir de Israel que Israel o adore. E a única coisa que Israel não faz, nunca, é adorar outro Deus. Por quê? Durante o período em que Israel viveu na terra, eles passaram muitas dificuldades por causa de Baal, por causa de Astarote, os deuses da terra. E eles aprenderam, a única lição que eles aprenderam de verdade foi não adorar outro Deus. Eles não adoram mesmo, não adoram. Aí quando o anticristo exigir a adoração deles, aí eles vão dizer assim: você não é o Cristo que nós esperávamos, você não é o Messias que nós esperávamos. Aí Israel vai quebrar o pacto que tem com o anticristo. Israel vai expulsá-lo de lá. Aí ele vai ajuntar, diz a Bíblia, todos os povos. Ele vai ajuntar todas as nações contra Israel, para guerrear contra Israel. Aí que se chama a batalha do Armagedon. Armagedon é localizado no centro-norte da Palestina e significa Vale do Megido. É um vale que tem, um vale muito amplo que tem ali. Ali será aquele lugar. Será o ponto central da batalha. Naquele dia do grande todo-poderoso. Essa batalha será travada no fim da grande tribulação, quando Cristo voltar para destruir os ímpios e para libertar Israel e inaugurar o reino messiânico. Primeiro, os profetas do Antigo Testamento que profetizaram o evento. Vamos ver os profetas do Velho Testamento. Deuteronômio 32, versículo 42. O Velho Testamento, ele está repleto de profecias da batalha do Armagedon. Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de 42. Capítulo 32, verso 42. Passando aqui mais para frente. Quem encontrou? Vou ler aqui na minha Bíblia, que diz assim, ó: embeberei as minhas setas de sangue, e a minha espada se fartará de carne, o sangue dos mortos e dos cativos, e as cabeças dos chefes do inimigo. Regozijai-vos, ó nações, com o seu povo, pois o Senhor vingará dos seus servos, tomará vingança para fazer-lhes aos seus inimigos, e purificará a sua terra e o seu povo. Vamos ver mais versículos. Jeremias 25, 31 agora. Só versículos que embasam a batalha do Armagedon, para os irmãos verem que é uma coisa real. Jeremias 25, Jeremias capítulo 25 e versículo de número 39.
Olhem só o que diz aqui. 25:39. Não tem? 25:31. Melhor, perdão. Diz assim: chegará o estrondo até a extremidade da terra, pois o Senhor tem contenda com as nações. Ele entrará em juízo com toda a terra, e os ímpios entregará à espada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: olhai a calamidade, saí de nação para nação, e grande tormenta se levanta nos confins da terra. Mais versículos, vamos pegar bastante base. Vamos para Zacarias 14, do 2 a 5. Livro de Zacarias, capítulo 14, versículos 2. Zacarias 14, 2 a 5. Diz assim: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra as nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, reis de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. Observem só, na batalha do Armagedon, o que vai acontecer? Quando Estados Unidos, China, todos os países se ajuntar contra Israel para destruir Israel, aí os judeus vão clamar a Cristo, vão dizer assim: olha, Jesus era o Senhor realmente, nós o matamos, nós o crucificamos. Aí eles vão clamar por Cristo, vão clamar misericórdia por Jesus. Aí Jesus, que está lá conosco nas bodas do Cordeiro, vai dizer assim: agora chegou a hora do Filho do Homem, chegou a hora do Filho do Homem sair para a grande batalha, chegou a hora de nós fazermos guerra contra os ímpios da terra. Para confirmar aqui, Zacarias 13, versículo 8, está dizendo assim: olha, em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Duas partes da população da terra vai morrer nessa batalha. Se a terra tiver 6 bilhões de pessoas, vão morrer 4 bilhões nessa guerra. Será a terceira guerra mundial que eles tanto falam, que tanta imprensa fala. E essa é uma guerra religiosa. Para falar a verdade, as guerras que estão existindo é só religiosa ultimamente. Quando Israel começar a batalha, que eles não vão conseguir batalhar contra o resto do mundo, e que eles clamarem por Cristo, aí a igreja, nós vamos descer com Cristo também nessa batalha. Nós vamos descer para fazer guerra contra o anticristo, contra a besta, contra o falso profeta, contra a imagem da besta e contra todos os moradores da terra. Nós vamos descer em carne? Corpo glorificado. Isso é depois do tribunal de Cristo. Depois que você já recebeu a coroa da glorificação. Mas ele não morre mais. Acabou-se. Nós não teremos mais a lei da gravidade como nosso limite. Nós não teremos mais que teletransportarmos através de ônibus, de carro, de avião, não precisaremos mais disso. Porque nós seremos transportados com a velocidade do pensamento, como os anjos fazem. Nós não teremos mais a lei da física contra nós. Nós não teremos mais, por exemplo, um caminhão para se pegar ele, você levanta com o braço. E nós viremos com Cristo para essa batalha, fazer guerra contra toda a terra. E aí, diz a Bíblia que a batalha vai ser terrível. 2/3 da população da terra vai morrer na batalha do Armagedon, que é essa batalha aqui.
Mas nós com Cristo, quando o inimigo, quando Satanás, quando a antiga serpente, quando a besta forem todos destruídos, nós então, com Cristo, desceremos sobre o Monte das Oliveiras. Aqui está dizendo em Zacarias capítulo 13, versículo 8, que o Monte das Oliveiras, ele vai fender, ele vai, como que eu digo, rachar ao meio, e ali no meio do Monte das Oliveiras será a batalha do Armagedon. A batalha. Se vocês ainda não assistiram, tem um filme muito bom que se chama Megido, Megido, que narra tudo isso aqui, essa batalha do Armagedon. Os reinos aqui da Europa, a criação da comunidade europeia já é para contribuir com isso, porque os 10 reinos da terra, os 10 reinos que compõem lá o livro de Apocalipse, que estava junto com a besta, aqueles 10 reis, são os 10 países da comunidade europeia que já estão preparando tudo para o dia da batalha do Armagedon. Naquele dia será uma guerra terrível, será um dia, vamos ver o que disse Isaías sobre aquele dia. Logo após aqueles dias, Isaías, capítulo de número 4. Isaías 4. Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um só homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e vestiremos os nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Os que escaparem. Sabe por quê? Porque vai morrer na batalha 2/3 da terra. E quem que vai para a guerra? Homem ou mulher? Homem. Já ouviram alguém brincar por aí que é 7 mulheres para cada homem? Já ouviram essa brincadeira? É profético. Acabou de dizer aqui na Bíblia, Isaías falando. Só que, se é homem que vai para a guerra e vai morrer 2/3 dos homens da terra, por exemplo, se tem 100 milhões de homens, vai morrer 66 milhões de homens. Aí as mulheres falam, ficam perdidas, né? Sem os homens. Aí naquele dia, a Bíblia diz que uma mulher, ou melhor, 7 mulheres, lançarão mão de um homem, dizendo assim: olha, não queremos dinheiro seu. Nós comeremos do nosso pão, vestiremos os nossos vestidos. Ou seja, nós vamos nos manter, não preocupa não. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, porque Cristo não vai mais aceitar que haja mulheres soltas por aí, como bem querem, que fazem o que bem quer na vida. Toda mulher vai ter que ter um marido, um nome. Aí essas mulheres vão procurar um homem, e dizer: nós queremos somente ser chamadas pelo teu nome. Vamos prosseguindo aqui. Também uma coisa importante de ressaltar aqui, vamos aqui para a Bíblia, Joel capítulo 3, versículos 2. Vamos usar no máximo a palavra de Deus, porque é muito importante nós usarmos a Bíblia com responsabilidade. Não podemos falar ou colocar alguma coisa que não esteja enquadrado nos parâmetros da palavra de Deus. Joel, quem achar aí pode ler. Capítulo 2. Capítulo 3, 2. 3, verso 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com eles entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repetindo a minha terra. Viram aí? Mais uma confirmação também no livro de Joel. O Velho Testamento e o Novo Testamento estão repletos falando sobre a batalha do Armagedon. Não tem como
nós fugimos. Vamos ler aqui agora, para completar, Apocalipse 22, verso 12. Para completar a coroação de Cristo e a descida dele com seus santos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Diz assim: eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, fechou aqui. Fechou que Cristo voltará com a sua igreja para a batalha do Armagedon. Bom, depois que o inimigo for vencido por Cristo e pela igreja, eu queria só dar uma animadinha para vocês, uma animaçãozinha. Quando vocês e eu e nós descermos para guerrear essa batalha santa aqui, como será essa batalha? Vai ter, por exemplo, 20 caças, 50 mísseis, tanques de guerra. Jesus só vai dizer assim: aqueles são seus. E você vai guerrear também. Só que você não vai ter um míssil nas costas para jogar, não. Vocês já viram o filme do Super-Homem? É só um sopro da sua boca, já sai derrubando avião de tudo quanto é jeito. Parece até brincadeira, mas não é brincadeira. É assim que vai ser. Vocês acham que um anjo precisa de um macaco perder um carro, colocar um macaco lá e ficar rodando igual nós fazemos? Vocês acham que anjo precisa disso? E quando o apóstolo João ajoelhou perante o anjo para adorar o anjo, depois dessas visões que ele teve, o anjo disse assim: não faça tal coisa, eu sou conservo